Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de parábolas. Nós já vimos do que se tratam as parábolas e qual é o propósito das parábolas. Hoje nós vamos ver então como interpretar as parábolas, ok? Vamos lembrar então que a parábola é uma narrativa breve que exige uma reação do ouvinte, de acordo com a definição de Andreas Kostenberg e Richard Patterson. Nós já vimos essa definição. Nós vimos também que Jesus ele mesmo explicou em Marcos 4, 11 e 12 qual é o propósito da parábola, não é mesmo? A parábola tem duplo propósito: ocultar os mistérios do reino para os incrédulos e iluminar os crentes no Senhor Jesus Cristo. Muito bem, hoje então nós vamos ver como interpretar corretamente as parábolas. Alguns princípios, dicas importantes para a gente considerar. Em primeiro lugar, observe o contexto histórico. Existem elementos históricos que os ouvintes originais estavam familiarizados, mas nós não é mesmo? Por exemplo, né? O solo à beira do caminho, do que se trata, candeia, a medida, né? Então, nós precisamos considerar essas coisas. Em segundo lugar, identifique o contexto literário da passagem, ok? Veja o que vem antes da parábola. O que está acontecendo naquela altura da narrativa? Nós temos estudado ao longo do Evangelho de Marcos que Marcos ele pretende mostrar para o seu leitor quem é Jesus Cristo. E ele então vem selecionando uma série de narrativas. Essas narrativas são dispostas até o capítulo 3, versos 7 a 35, a mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ele então, no capítulo 3, versos 7 a 35, ele mostra para o seu leitor as reações das pessoas em relação à pessoa de Jesus Cristo. E é então nesse contexto que Marcos ele insere as narrativas das parábolas, né? Do semeador, a candeia, a medida, a semente e o grão de mostarda. Então, identifique o contexto literário da passagem, isso é de suma importância. Identifique também o ponto principal da parábola. Em algumas parábolas existem pontos derivados do ponto principal, mas em geral as parábolas têm somente um ponto principal, não é? Então, as parábolas que nós estudamos hoje, nós vimos um ponto principal para cada parábola. A parábola da candeia, o reino de Deus não pode ser escondido. Na parábola da medida, o reino de Deus não pode ser ignorado. Na parábola da semente, o reino de Deus é incontrolável. E na parábola do grão de mostarda, o reino de Deus tem um crescimento surpreendente, ok? Então identifique o ponto principal da parábola. Quem eram os ouvintes? Essa é mais uma dica aí. Perceba então como que a parábola falou aos seus ouvintes originais. Perceba o que o evangelista diz a respeito daqueles que ouviram a parábola, a reação dessas pessoas em relação à parábola. Isso ajuda a gente, né? Veja, por exemplo, em Marcos, no capítulo 4, no verso 10, ele inclui um comentário, né? E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ou seja, eles, juntamente com a multidão, não estavam entendendo o significado da parábola. E eles então receberam a explicação do mestre. No capítulo 4, verso 33 e 34, no final das 4 parábolas, também tem um comentário de Marcos. Diz assim: e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Então, perceba a reação dos ouvintes originais em relação às parábolas. Isso também nos ajuda. E uma dica final seria aplicar a mensagem central da parábola para você, né? Aqui nós devemos lembrar do princípio de instruções para a viagem. Não faça a aplicação direta. Primeiro, vá à situação original,
para só depois aplicar aos nossos dias, ok? E nessa aplicação, foque na ideia central e nas situações que são semelhantes, que têm uma conexão entre o lá e o agora. Tente identificar pontos de contato entre o ambiente histórico-cultural da parábola e os nossos dias, ok? Muito bem, então esses são os princípios. Observe o contexto histórico, identifique o contexto literário da passagem, estude o ponto principal, veja quem eram os ouvintes originais, como que a parábola falou aos seus corações e aplique a mensagem central para você, ok? Então espero que tenha sido útil. Na próxima semana nós daremos continuidade ao nosso estudo de parábolas. Até lá!